Cachorro aqui em casa fica doido. Então, isso é que a gente é aplicar o que a gente sabe. O que que significa isso? Eu tô a colocar aqui, ó, aumentar a altitude, o valor de ATM diminui. Significa tudo isso, tá? Que se a gente for para um lugar que tem menos oxigênio, a gente tem que ter, a gente não pode ir muito rápido, né? Tem que ir aclimatando o corpo. Você não pode de uma vez, porque senão você vai sentir uma falta de ar, beleza? Bom, aí aqui embaixo eu tenho, então, algumas unidades. A gente sempre fala de unidade, não é isso? Por quê? A unidade, ela pode te jogar no buraco, como pode te ajudar. Então, a gente tem que ver o que que significa isso. Então, ATM, ou milímetro de Hg, se refere à pressão, né? Assim como Pascal. Pascal, quilopascal, Newton por metro quadrado, tá? Esse PA é Pascal, é o nome de um cara aí, né, que descobriu essa unidade aí. Então, o que que acontece? Um ATM é 760 milímetros de Hg e 101,3 quilopascal, tá? Então, são unidades que a gente pode fazer que significa a mesma coisa, pode fazer conversão. Aí aqui eu só coloquei pra gente lembrar, né? Quanto que é um metro cúbico, são 1.000 litros. 1 litro são 1.000 ml, tá bom? Um decímetro cúbico é 1 litro, tá bom? Só pra gente entender. E o que que a gente estuda, né, nos gases? Quais são os parâmetros que a gente vai estudar? Então, sempre quando fala de gás, a gente não vai falar de massa, né? Necessariamente a gente não consegue sempre medir a massa de um gás. A gente vai falar de pressão, volume e temperatura, sempre, tá? Sempre quando tiver gás, nós vamos mexer com essas três coisas. Essas três variáveis, elas andam juntas, uma interfere na outra. Beleza? Pelo menos quando eu coloco uma constante, as outras duas variam entre si, tá? Então a gente tem três tipos de transformações dos gases, né? Como os gases se comportam. Então, por exemplo, antes de entrar aqui embaixo, eu tenho essas três variáveis: pressão, volume e temperatura. Se eu deixar constante a pressão, o volume e a temperatura que vai variar, tá? E quando minha pressão fica constante, eu chamo esse essa transformação, né, de isobárica, pressão constante, beleza? Se por acaso eu deixar o volume constante, quer dizer que minha pressão e minha temperatura daquele gás vai variar, tá? Então, quando eu deixo o volume constante, eu tenho uma transformação isovolumétrica. E a primeira que a gente vai ver, se eu deixo a temperatura constante, quem vai variar é a pressão e volume, tá? Então, eu tenho uma transformação isotérmica. Iso, você lembra do isoelétrico? Iso é igual, né? Térmico de temperatura. Então, isovolumétrico igual volume. Isobárica é porque o barômetro é que mede pressão, tá, gente? Então, por isso que de onde veio isso aí, esse nome isobárico, tá? Bom, então começando pela transformação isotérmica, a gente chama essas transformações de lei de Boyle, tá? Não precisa guardar esses nomes das leis, não. Mas é bom saber, mas não precisa, não é essencial, tá? Vocês têm que entender o processo, beleza? Então, as transformações isotérmicas é quando eu mantenho a temperatura do meu ambiente, né? A temperatura do meu sistema constante. Então, eu não vario, tá? Então, o que que acontece? O que que vai variar? Pressão e volume, tá? Isso aqui eu vou deixar para o final, né, as fórmulas, não precisa decorar todas as fórmulas, vocês vão decorar duas fórmulas nessa matéria toda, tá? Então, o que que acontece? Se eu quero manter a temperatura constante, né? Só que se eu aumentar a pressão do meu gás, pensa, eu tenho um gás, eu estou aumentando a pressão dele. Só que, então quer dizer que ele está fazendo mais força naquele recipiente, tá? Se antes ele estava fazendo, ele estava aqui, ó, esse gás estava aqui. Se agora eu estou aumentando a pressão dele, ou seja, ele está aumentando a pressão, ele está fazendo, as moléculas que estão aqui estão fazendo mais força. Se essa, essa, essa parte aqui não fosse móvel, né, o que a gente chama de êmbolo, quanto mais pressão eu tenho em algum recipiente, maior a temperatura, porque as moléculas vão começar a ficar agitadíssimas. Então, quer dizer que vai aumentar a temperatura dela,
né? Só que como aqui é móvel, quanto mais eu aumento a pressão, mais eu aumento o volume. Por quê? Quando eu aumento o volume, eu diminuo essa pressão, eu compenso. Entendeu? Então, a pressão que eu tenho aqui nesse voluminho é a mesma pressão que eu tenho aqui nesse volumão. Entendeu? Beleza? Por quê? Quanto mais eu aumento o volume, mais eu diminuo essa pressão. Tá? Então, ó, sempre quando eu tenho alguma coisa, gente, igualando, quer dizer que eu tenho uma constante. O que é constante? Significa que o valor que eu multiplicar esse vezes esse vai ser sempre igual a esse vezes esse. Os valores sozinhos podem mudar, mas a multiplicação dele vai dar o mesmo valor. Isso aqui vai ser constante. Então, o que significa? Que quanto mais eu aumento o volume, menor eu diminuo a pressão, né? Mais eu diminuo essa pressão. Então, vai ficar constante a multiplicação dos dois. Beleza? Ó, no gráfico, como é que fica? Eu tenho uma pressão de 2P e um volume pequeno. Aqui, ó, imagina aqui. Quanto mais eu vou aumentando esse volume, aqui, ó, o que vai acontecendo com a minha pressão? Vai diminuindo, tá? Não é uma reta, né? Reta, uma curva, tá? Se eu não me engano, é uma hipérbole, se eu não me engano, mas isso não vai ao caso. Bom, então se eu vou aumentando o volume, eu vou diminuindo a pressão. Então, quanto mais eu aumento o volume, mais eu diminuo a pressão. Até o momento que o volume seja tão grande que não vai influenciar tanto na minha pressão. Beleza? Tranquilo? Aí, eu sempre tento colocar, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui, ó. Aí aqui está explicando tudo bonitinho, tá, gente? Deixei tudo explicadinho pra vocês entenderem enquanto estiver sozinhos aí também. Um exemplo que eu coloquei. O balão de hélio, né? Aquele balão de hélio que a gente sopra que fica voando aí. Sopra não, desculpa, né? Que é aquela maquininha de hélio, enche ele, ele vai voar. O que acontece? Quando eu estou lá na alta altitude, né? Eu estou muito alto, lá no altão. O que acontece com ele? Acontece que a pressão vai diminuindo. No caso aqui, a pressão vai diminuindo, tá? E vocês já perceberam que quando você solta um balão, né, que ele vai subindo, 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 quando chega lá no alto, algumas vezes pode não acontecer na sua frente, porque o vento vai levar ele para um lugar longe, mas quando ele estiver bem no alto, ele vai estourar, tá? Por quê? O que está acontecendo com o balão? Quanto mais eu diminuo a pressão, né, porque tem uma pressão, a pressão atmosférica ali tá bem pequena, maior volume aquele balão vai ficar, beleza? Então, o que acontece? A temperatura não vai variar tanto assim até ele explodir, né? A temperatura varia sim, com o aumento da altitude, mas assim, muito, muito mais alto do que quando o balão vai explodir. Então, quanto mais ele vai subindo, mais a pressão atmosférica vai diminuindo e o volume dele então vai aumentando até uma hora que aquela borracha não aguenta e estoura. Isso sem alterar a temperatura. Beleza? Lá na física, vocês vão ver que isso aqui, ó, essa linha é uma isoterma, tá? Vocês vão ver ciclo de Carnot, máquinas térmicas, essa parte aí. Beleza? Bom,